Olá, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula de Lei Orgânica no município de São Gonçalo. Bom, sobre direitos e garantias fundamentais, no segundo artigo da Lei Orgânica, lembrando que a Lei Orgânica é aquela lei maior do município, é como se fosse uma Constituição Municipal, ok? Em relação a garantias e direitos fundamentais, o governo municipal é exercido por quem? Pela Câmara Municipal e também pelo prefeito. A Câmara, gente, quem compõe a Câmara são os vereadores, eleitos diretamente pelo povo. E o prefeito também é aquela figura que exerce o maior poder do executivo dentro do município. Todos têm direito de participar, nos termos da lei, das decisões do poder público municipal, em qualquer poder ou nível da administração pública. De que forma que o povo pode participar, tá? Ele vai exercer a sua soberania popular através do sufrágio universal e do voto direto. A soberania popular é que, em tese, né, o município ele tem que respeitar a vontade do povo. O povo tem essa soberania, tá? E o sufrágio universal e o voto direto é o pleno exercício que os cidadãos têm de votar, tá? Então, todos os, né, os cidadãos de São Gonçalo, de todos os outros municípios, né, eles têm esse direito, né, esse pleno direito de voto, tá? E aí esse voto acontece de que forma? É um voto direto, né? O povo vai lá, o cidadão vai lá e vota diretamente no candidato que ele quer que represente. Esse voto, ele também respeita-se, né, um sigilo, ele é secreto e ele é igualitário, ele acontece independentemente de crença, né, de sexo, idade. Idade tem, né, que tem que ser maior de idade, né, mas qualquer eleitor, né, adulto, ele tem direito aí ao voto direto secreto, ok? E esse voto ele é direto porque ele é exercido diretamente pelo povo, tá? Não é através de escolas eleitorais, nem de assembleias. E também, além de ter essa questão da soberania popular, o direito ao voto, o povo também vai exercer, né, ele vai participar de outra forma. De que forma? Através do plebiscito, referendo, iniciativa legislativa, cooperações de associações representativas, enfim, tá? O plebiscito, gente, referendo, são formas de consulta popular. O plebiscito é o seguinte, é você levar uma matéria, né, uma matéria da administração pública para consulta popular, para que o povo consiga, né, dar a opinião dele a respeito daquela matéria, ok? E mediante, né, a opinião do povo, cria-se um projeto de lei. Já no referendo, o projeto de lei já está criado pelo Congresso. E aí, uma vez criado, leva-se essa matéria para a consulta popular, isso no referendo, para que as pessoas ou elas aprovem ou elas rejeitem. Tá? Essa é a diferença de plebiscito e referendo. A iniciativa legislativa do povo, né, é o seguinte, é que os eleitores, de acordo com uma quantidade mínima, eu acho que são 5% do eleitorado de São Gonçalo, pode propor um projeto de lei e isso ser levado para o Congresso. Tá? E também tem as associações representativas, tá? Aqui no parágrafo 1º diz o seguinte: mediante proposição devidamente fundamentada de 2/5 dos vereadores ou de 5% dos eleitores, será submetida a plebiscito questão relevante para o destino do município nos termos da lei. Então, gente, para que seja submetido alguma questão relevante a plebiscito, que seja levado a plebiscito, a consulta, para que então seja criado um projeto de lei, né? Para que isso aconteça, essa proposição ela tem que estar fundamentada, ela tem que estar justificada, tá? Ela tem que ser partir de 2/5 dos vereadores, tá? Ou de 5% dos eleitores. Foi o que eu falei, né? Aqui na iniciativa legislativa popular, né? O povo pode sim propor um projeto de lei, né? Isso ser levado, né, para o Congresso, desde que seja pelo menos 5% dos eleitores. E no caso dos vereadores, 2/5, tá? E isso vai ser levado a plebiscito. Primeira questão, a questão que eu criei para estar incrementando aqui o nosso material, diz o seguinte: mediante proposição devidamente fundamentada de 2 vereadores ou de 2 eleitores, será submetida a questão relevante para o destino do município nos termos da lei. Foi o que eu acabei de falar, porque isso eles cobram muito, gente. Eles cobram muito essa questão de porcentagem, essa questão numérica, de quantos terços, tá? Isso cai muito. Então, fiquem atentos.
Então, você tem sim a participação, né? Pode sim ter participação popular na questão legislativa, tá? Ela tem que estar devidamente fundamentada. E no caso dos vereadores, essa proposta ela tem que ser de pelo menos, a gente acabou de ver, né? Tem que ser de pelo menos 2/5, tá? 2/5 dos vereadores. Ou de 5%, né? 5% dos eleitores. E será submetida a plebiscito, não é referendo, né? Plebiscito. Portanto, letra B. Os conselhos municipais também uma forma de participação popular, tá? Em programas e projetos atenderão a alguns princípios. É o seguinte, o conselho municipal é ali um conselho que conta com a participação dos cidadãos, de parte dos cidadãos também, de representantes do governo, tá? Pode ou não ter partido político envolvido. E uma forma de você conseguir se transforma num canal efetivo de participação popular, tá? Sai um pouco da teoria da lei e vai para a prática, onde se discute programas e projetos, tá? Bom, e tem que atender a alguns princípios. Que princípios são esses? 1/3, no mínimo, de seus membros indicados alternativamente por entidades associativas. Então, 1/3, tá, dos membros desse conselho tem que ser indicação de entidades associativas, tá? Facultada a participação de partido político. Então, cuidado, porque eles adoram trocar as palavras, tá? Como eles cobram essas provas como muito a letra da lei, o que eles fazem para poder criar uma alternativa errada? Troca uma palavrinha, tá? Aqui tá facultada, pode ou não participar partido político. Se ele pode trocar por obrigatório. É obrigatória a participação de partido político? Não é facultada, beleza? 1/3 de seus representantes de órgãos públicos, inclusive de outros níveis federativos. Não precisa ser só do município, tá? 1/3 tem que ser de representantes de órgãos públicos, tá? Indicação de representantes do Poder Legislativo, tá? Poder Legislativo é a Câmara, tá? São os vereadores, por exemplo, tá? No caso do município. Então, vamos lá para mais uma questão. Os conselhos municipais, né, como forma de participação popular em programas e projetos, atenderão aos seguintes princípios, exceto indicação de representantes do Poder Legislativo? Sim, acabamos de ver, né? Obrigatória participação de partido? Não é obrigatório, é facultado, tá? Portanto, já chegamos à nossa resposta aqui, ó. 1/3 no mínimo dos seus membros indicados por entidades associativas, tá correto, né? Indicação de representantes do Poder Legislativo, está correto. Bom, o município de São Gonçalo goza de autonomia política, administrativa e financeira, assegurado pela Constituição, né, da República e também pela Lei Orgânica de São Gonçalo, tá? Então, autonomia política, administrativa e financeira. Dá para fazer questão de prova com isso, né? Pode colocar mais uma autonomia que não existe aí. O município tem como símbolos a bandeira, o hino e o brasão, tá? Trouxe aqui o brasão para vocês verem do município de São Gonçalo, tá? Também pode ser criado questão de prova com isso, tá? Então, bandeira, hino e brasão. É vedado ao município. O que o município não pode fazer, tá? Vedado é o que é proibido. É proibido. Ele não pode. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, realmente, né? Não dá para criar uma relação aí de aliança e dependência com cultos religiosos ou igrejas. Não pode ter essa relação íntima, né? O governo não pode, ele tem que ser imparcial, ele não pode ter essa relação íntima. Ressalvados, cuidado isso aqui, ó, gente, ressalvados na forma de lei a colaboração de interesse público, a não ser que seja um interesse maior, que seja um interesse público do coletivo. Recusar fé aos documentos públicos. É simplesmente, né, a administração pública dizer que um documento que é público, esse documento aqui ele não faz sentido, ele é inválido, ou o que está escrito aqui não é verdade. É dizer que aquela informação ela não tem verdade, não dar veracidade aos documentos públicos. Isso não pode ser feito, tá? Isso é vedado ao município. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre qualquer pessoa jurídica. Claro que não, né? Não pode ter nenhum tipo de discriminação. Questão 3, para a gente fechar a nossa primeira aula, é vedado ao município, exceto, tá? Então, o município não pode fazer, é proibido ao município, exceto. Criar distinções entre brasileiros, ele não pode fazer isso, é vedado, tá vedado. Recusar fé aos documentos públicos, também não pode fazer isso, é vedado. Criar preferências entre quaisquer pessoas jurídicas, também tá vedado.
estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los ao funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Até aqui tá certinho, né? Não pode ter essa relação profunda. Sob qualquer circunstância, não, né, gente? Exceto quando for de interesse público. Aí pode sim estabelecer uma relação um pouco mais, né, profunda, quando for de interesse público, tá? Portanto, a nossa resposta é a letra D. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, tá? Eu vou postar mais vídeos, aulas, tá? Da Lei Orgânica do município de São Gonçalo. Então, é só vocês acompanharem no canal, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificação, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.